Lá, o Cruzeiro e Atlético jogam, porque você está falando que tem o mesmo sentido comparar a pressão pelo título com o momento agora de fazer mudanças e poupar alguns jogadores da correria do Campeonato Mineiro. Vamos pensar o seguinte, na 7ª rodada tem um encontro entre Cruzeiro e Atlético, correto? Aí o Cruzeiro faz mais uma rodada, então lá, até a 7ª rodada, o Cruzeiro pode muito bem pincelar alguns atletas que precisa mesmo ser cuidado para não estourar lá na frente, para ser poupados nessas próximas rodadas, entre a 2ª rodada e a 7ª rodada. A partir do momento que tem o Clássico, o Cruzeiro vai jogar o Clássico, mais uma rodada com o time principal, depois mais 2 jogos de semifinal, que ainda são 2 jogos, né? 2 jogos de semifinal e 2 jogos das finais. Ou seja, faz 6 jogos com o time principal empenhado numa reta final e decisiva. Ali a gente vai poder ver um pouco do que é o melhor do Cruzeiro para esse início de ano. A ideia é que o Cruzeiro esteja para as semifinais no melhor momento desse recorte do trimestre. Tô errado? Não tá. Então, o motivo disso seria muito bem eu poupo o Gabigol aqui, eu poupo o Matheus Pereira aqui, eu vou poupar o Mateuzinho. Não é poupar, né? É o controle de cara. É controle. É início de temporada também, gente. Forçar o cara. Nem tem problema, o povo entende. A gente não está conversando com o torcedor que está acompanhando, a gente entende. Quando eu falar poupar, é controle de carga, é programado, é tudo isso que vocês escutam. Tudo isso que vocês escutam. Então, vou falar segurar. Segura o Matheus Pereira aqui hoje, segura o Gabigol hoje. Na próxima, Dudu, você vai ficar de fora. Na próxima, Mateuzinho, você também não vai. De acordo. Que segue. Estamos todos de acordo e entendemos que esse é o processo. Agora, a partir do Clássico, na 7ª rodada, o Cruzeiro só coloca o time titular e vai até a final. Eu não sei se ele vai fazer isso. Não sei se ele vai fazer isso. De verdade você tem dúvida? Porque ele tem dito que vai usar todo o campeonato estadual para fazer os testes deles, e eu concordo com o Diniz, dizendo bem claro. O que eu estou dizendo, ou tentando destacar, é que no caso do Diniz, por tudo que viveu ano passado, e pelo que... Quer dizer, eu não vou falar desse ano, porque desse ano não dá para avaliar nada do campeonato, que a temporada começou agora. A pressão para cima dele é maior. É isso que eu estou dizendo. Então ele tem que fazer testes. Concordamos. Ele tem que fazer testes. Eu falei que precisa de desempenho. Só que se ele perde, o torcedor vai apontar o dedo. Mas também mexeu demais, fuça demais no time e tal. Para nós entender uma coisa, Altinho. O torcedor, não que ele não entenda, o torcedor quer resultado. Sim. Ele não quer que o Atlético emplaque mais um título. Então, se perder, a pressão vai ser... Mas isso não tem nada a ver com o Diniz, tá? Essa questão do jejum do Cruzeiro não tem absolutamente nada a ver com o Diniz. Não, eu só estou destacando. Não estou julgando o ponto. Eu só estou destacando que não tem nada a ver com o Diniz. Mas ele está, é claro, por conta de ter iniciado o trabalho ainda no ano passado. Como ele disse, a minha pré-temporada começou o ano passado. Perfeito. E ele, com o time que tem, e ele já destacava, Dola, inclusive, que o time do ano passado já tinha qualidade, inclusive, para ter conseguido atingir a Sul-Americana. Ele tem uma pressão, ele tem uma necessidade, mas só não acho justo colocar a questão dos anos que o Cruzeiro não vence o Campeonato Mineiro nas costas do Diniz. É que é uma coisa inevitável, Caio. Inevitável. Não sou eu que estou falando, não, é inevitável. Você conversa com o torcedor do Cruzeiro, é curioso isso, o campeonato estadual, na prática não, em tese não vale nada além de um período de preparação, nem dinheiro se ganha com ele, e se rasga jogadores no estadual, e nem dinheiro se ganha com eles, mas cara, vai perder para ver. Então assim, se o Cuca perde, o Cuca tem 1 milhão de desculpas para justificar a derrota, mas se o Diniz perde, ele não tem muita desculpa. Esse é o ponto que eu estou tentando. Não tem desculpa? Não, o Diniz... Se ele perde o campeonato... Você está falando do jejum do trabalho do Diniz. As coisas são coisas diferentes, depende também de como as coisas vão transcorrer ao longo do campeonato. Mas que se encontram. Um pouco de cada coisa. Não, cara. O jejum, vamos lá. 20 o Cruzeiro, 21 é brincadeira, né? É assim, o Cruzeiro chegou. Em 20 ele nem se classifica, em 21 ele se classifica, sabe-se lá como, o trabalho do grande Felipe Conceição é eliminado com 2 derrotas para o América. Em 22, heroicamente, o Cruzeiro chega numa final contra o Atlético, que ganharia o Campeonato Brasileiro, o Copa do Brasil e quase Libertadores. O próprio torcedor do Cruzeiro sabia que o time estava na final, mas precisava de uma espécie de milagre
para bater aquele Atlético na final. 23 é o ano que o torcedor esperava o Cruzeiro com um pouco mais de capacidade de brigar pelo título. O Cruzeiro é eliminado pelo América, demissão do Paulo Pessolano. E o ano passado é, sim, o ano em que o Cruzeiro faz a melhor... Volta-se à normalidade da maior parte da história, que é de Cruzeiro e Atlético. O Cruzeiro não tinha um time melhor do que o Atlético, tá? Não tinha um time que equiparava, mas ele conseguiu fazer um campeonato que ele se classificou em primeiro, ele teve a melhor campanha, ele chegou com vantagem na final, ele saiu perdendo o clássico na Arena por 2-0, empatou e ainda aumentou a vantagem no jogo da final. Esse sim causa uma grande frustração no torcedor cruzeirense. Agora 20, 21, 22... Cara, não é que o torcedor do Cruzeiro falou assim, a gente não quer ganhar. Não, mas é só olhar para a história do que aconteceu, que é essa aqui que eu tô falando. O Cruzeiro não tinha condições de brigar. Esse ano a gente pode discutir. Não, discutir o quê? O Cruzeiro tem plenas condições. Pleníssimos. O elenco do Cruzeiro é melhor do que o do Atlético. Eu concordo com você. E aí, por isso que a carga é maior. Mas o jejum não é na conta do Diniz. Eu não estou falando de jejum. Eu estou dizendo o seguinte. Vamos lá de novo. Vou tentar. Tudo que aconteceu ali no passado acaba esbarrando no trabalho do Diniz pela responsabilidade de ganhar o estadual esse ano. E o Alexandre Matos traçou como objetivo ganhar o Campeonato Mineiro. Exatamente. E aí vão para o mercado, eu não sei quanto o Cruzeiro gastou, porque muitos jogadores vieram sem que o Cruzeiro tivesse que colocar dinheiro na contratação, né? Mas pega um elenco e transforma um elenco que era inferior ao do rival, um elenco superior ao do rival. Aí ele vai fazer testes e aí ele vai caminhar para a final. Tudo que acontecer no transcorrer do campeonato, se não direcionar para um título lá no final, vai ter uma pressão atroz. Você está falando que você está querendo dizer que se o Cruzeiro não for campeão, o Diniz cai. Estou falando isso aqui, você vai me desculpar, mas está muito assim, o astro, sabe? Tá meio o astro. Não falamos isso aqui semana passada? Não, você falou. Isso não foi assunto aqui? Foi então, assunto. E vocês concordaram? Não, eu não concordei. Não, você concordou. E se não for campeão, ele vai cair. Sabe onde que a gente falou isso? Eu não consigo. Então assim, você acha que não tem uma pressão atroz, cara? Com certeza. E pra mim, se perder o Mineiro, cai. Não que eu concorde. Aí, ó, vai falar com ele. Não briga com ele. Ou você vai pipocar pro Caio? Cara, briga com ele lá. Você vai pipocar pro Caio. Segunda rodada. Fala com o Caio lá. Segunda rodada do campeonato. A segunda rodada do campeonato, pelo amor de Deus. Não que eu concorde, mas pra mim o contexto não, mas peraí. Esse é o ponto. Peraí. O HG virou o astro. Ontem ele falou que o Cuca é o que o Atlético precisava. Pô, é janeiro. A temporada termina em dezembro. Como é que você fala isso em janeiro? Que o cara é tudo que o time precisava para a temporada. Pelo amor de Deus, cara. Duro. O Caio falou. Só que vocês pipocaram pro Caio. Vocês têm medo dele. Não tô pipocando, mas vamos fazer futurologia. O Diniz faz uma primeira fase de Campeonato Mineiro muito boa. O time começa jogando muita bola, aí chega na final favoritíssimo, joga mal na final, perde só a final com o time desempenhando bem sempre. Eu não sei se o Diniz cai, eu não cravo que ele cai. Só o resultado da final é muito pouco. Eu acho que tem que ser uma análise muito mais ampla. Aqui, deixa eu perguntar pra você. Manda no meu peito, A pergunta é pra você. O Diniz ganha o Mineiro. Não se classifica na Libertadores, nem vence Sul-Americana, nem Copa do Brasil. O ano é bom? Porque venceu o Mineiro e evitou a queda? Não, peraí. Não, responde. Peraí, não começa a coisa. Não é outra coisa, não. Aqui, você está viajando. É bem simples. Você está criando um contexto. Não, você está criando um contexto. Não, irmão, eu criei. Sabe o que você se vestiu agora? Sabe quem? Ausências de saída. Você se vestiu ausências de Thiago Fernandes agora para sustentar seu argumento. Semana passada você falou comigo que era pressão, que se não fosse campeão cairia. Agora você pipocou. Não, eu acho possível cair. Aqui, desculpa. Acho possível, mas depende muito de como as coisas vão acontecer. Cairia se tivesse ganho o campeonato. Aí, eu voltou no Larca. Não dá. Tá no Larca. Não dá. Ele cairia. Não, mas a forma ele como as coisas acontecem também. Ele cairia. Tá vendo que você fica... Ele cairia. Não dou conta. Eu tô te perguntando. Não dá. Ele cairia. Olha lá o Valu. Voltar no Larcamon não dá. Cairia. Mas a pressão vai ser grande. Tem que ser. Pra cima do Diniz. Tem que ser. Tem que ser, ó. Até porque o elenco que ele tem nas mãos hoje... E ele veio parar no Cruzeiro por quê? Ser um técnico campeão da Libertadores. Então não tem como.